Imagina só, você começa a assistir One Punch Man acreditando que só existe um verdadeiro monstro invencível naquela história. O careca de capa, Saitama. Parece óbvio, né? Afinal, ele derrota qualquer inimigo com um soco. Só que a verdade é bem mais complexa e bem mais épica. O mangá vem mostrando que o universo de One Punch Man é muito mais rico em personagens poderosos do que parece. Existem heróis e vilões que, em algumas situações, chegam a rivalizar com os feitos de guerreiros de universos como Dragon Ball. É isso mesmo que você ouviu. E não estou aqui para dizer que a Tornado derrotaria o Goku ou que o Garou esmagaria o Vegeta. Não é bem por aí. Mas se você comparar feitos específicos, dá para perceber que a balança pode ficar surpreendentemente equilibrada. E é exatamente isso que vamos analisar. Então já se prepara, porque o que vem agora vai te fazer olhar para One Punch Man com outros olhos. Vegeta e a gravidade de 300 vezes. Lá em Dragon Ball Z, quando Vegeta estava se preparando para enfrentar os androides, ele pediu para o pai da Bulma construir uma sala de treinamento com gravidade multiplicada por 300. O próprio Dr. Brief achou absurdo, disse que era suicídio, e não era exagero. O próprio Vegeta admitiu depois que aquele treinamento foi um inferno, o mais doloroso que já havia enfrentado. Só conseguiu superar quando reconheceu suas próprias limitações, e foi justamente daí que veio o despertar para o Super Saiyajin. Agora vamos abrir o mangá de One Punch Man. Quem enfrentou uma situação quase idêntica? Ela mesma, Tatsumaki, a Tornado do Terror. Durante a batalha contra Gyoro Gyoro, ela foi atingida por um ataque de gravidade, multiplicada em 300 vezes, o mesmo número que havia sido o limite de Vegeta. Mas a reação dela? Fria, impassível, como se estivesse apenas recebendo uma massagem nos ombros. Isso mesmo. Enquanto Vegeta quase foi esmagado pelo peso, Tornado aguentou na maior tranquilidade. E antes que alguém diga, mas é universos diferentes, regras diferentes. Exato, por isso estamos medindo pelo mesmo parâmetro, a gravidade. É um fator físico universal. Nesse ponto, o feito da Tornado é inegavelmente superior. Não é opinião, é fato, mas vamos adiante. Outro momento lendário em Dragon Ball Super foi quando Hit, o assassino do Universo 6, mostrou sua técnica de parar o tempo por 1/10 de segundo. Parece pouco, mas para um guerreiro da velocidade dele, era o suficiente para finalizar qualquer adversário. Mais tarde, contra Goku, ele aperfeiçoou a técnica para meio segundo. Meio segundo congelando o mundo inteiro enquanto ele agia livremente. Só que mesmo assim, no auge do seu poder, Hit só conseguiu acertar alguns golpes em Goku Super Saiyajin Blue com Kaioken. Agora, segura essa. No capítulo 154 de One Punch Man, Garou despertou brevemente sua consciência humana em meio à sua transformação monstruosa. E em apenas meio segundo, exatamente o mesmo tempo do salto temporal de Hit, ele massacrou vários monstros de nível absurdo, derrubou executivos da associação, esmagou uma água-viva gigante e ainda eliminou um adversário platinado. Tudo nesse intervalo mínimo de tempo. Ou seja, enquanto Hit precisou de todo o seu talento para maximizar meio segundo, Garou, nesse mesmo espaço, fez muito mais. Coincidência? Eu diria que é uma provocação direta aos fãs que achavam que One Punch Man só tinha o Saitama como digno de nota. E se falamos de velocidade, não dá para esquecer do Flash Flash, o herói classe S. No capítulo 155, ele mostrou feitos que o colocam consistentemente em um nível várias vezes superior à velocidade da luz. E isso não foi só dito, foi demonstrado. Em combate contra Garou e o monstro platinado, seus movimentos aconteceram em escalas que olhos comuns não podiam sequer registrar. Agora, para quem acha que isso não é nada demais, lembre-se, em Dragon Ball, o único personagem que tem a velocidade da luz como característica principal é Dispo, do Universo 11. O Goku é rápido, o Vegeta é rápido, mas a velocidade da luz não é o foco central deles. Já Flash Flash, sim. Ele representa esse arquétipo. Então, quando você coloca os feitos lado a lado, não dá pra negar, o universo de One Punch Man abriga mais de um monstro que opera em escalas quase inimagináveis. E tudo isso levanta a questão, será que, dentro do mundo de One Punch Man, Saitama é realmente tão único assim? Ou será que o autor, Yuzuki Murata, está construindo aos poucos um elenco que pode rivalizar com ele? Ou pelo menos chegar perto? Porque convenhamos, um universo onde só existe um personagem relevante não teria graça. E o que vemos é exatamente o oposto. Tornado, Garou, Flash Flash... Cada um deles já mostrou feitos que ecoam os padrões épicos de outros universos lendários.
Agora, eu sei que você está pensando, mas nenhum deles pode realmente derrotar o Saitama, certo? E eu concordo. Saitama foi escrito para ser uma paródia, o ápice, o limite inalcançável. Só que isso não diminui o brilho dos outros personagens. Pelo contrário, engrandece a obra, porque nos dá material para discussões como essa, onde podemos comparar momentos específicos com outras franquias. Aliás, falando em comparações, vamos imaginar por um instante um crossover. Garou usando sua monstruosidade em meio segundo contra Hit, congelando o tempo. Quem seria mais eficiente? Flash cruzando lâminas com Dispo? Quem realmente seria o mais rápido? Essas perguntas não têm resposta definitiva, claro, mas são elas que alimentam a paixão dos fãs. São esses debates que transformam personagens em lendas. E a verdade é que One Punch Man não é mais só o anime do careca que vence tudo com um soco. É uma história que, capítulo a capítulo, expande seus horizontes e apresenta figuras que podem encarar qualquer outra mitologia shonen de igual para igual em alguns aspectos. Então, da próxima vez que alguém disser que o único personagem forte de One Punch Man é o Saitama, você já tem argumentos de sobra para rebater. Pode falar da Tornado resistindo a 300 vezes a gravidade como se fosse brincadeira. Pode citar Garou destruindo inimigos em meio segundo. Pode lembrar do Flash superando a própria luz. Porque sim, o universo de One Punch Man é um palco de titãs muito além do careca de capa. E no fundo, é isso que torna essa obra tão especial. Agora me diz, qual desses feitos você acha o mais insano? Tornado, Garou ou Flash? Será que algum deles um dia terá uma chance real contra Saitama? Ou o careca vai continuar inalcançável para sempre? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E claro, se você curte esse tipo de análise geek, épica, cheia de comparações entre universos, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente vive para debater poder, velocidade, resistência e todos aqueles elementos que fazem nossos heróis e vilões favoritos se tornarem lendas. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue imaginando. E se Tornado enfrentasse Vegeta? E se Garou lutasse contra Hit? E se Flash cruzasse lâminas com Dispo? Quem venceria?